Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de maio de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2296, tem 6 páginas, 39 elogias e 8 máximos. O tema é hackerismo. Agora, a especialidade é a parapatologia. Quem redigiu o verbete aí com muita classe é o professor Guilherme, que está muito bem assessorado ali, firme. Definição. O hackerismo é a conduta ou procedimento intrusivo de acessar, alterar ou destruir, sem permissão, serviços ou informações em sistemas computacionais, afetando a integridade e a confidencialidade dos mesmos, com base no conhecimento técnico em computação. A ficção científica criando o imaginário do mundo hacker. A criatividade irresponsável. A curiosidade infantil. A anti-informática. A genialidade anticosmoética. O prazer ao criar problemas para milhões de pessoas com o simples toque dos dedos no teclado. O indivíduo com poder para atacar nações, o exército de um homem só, a minimização e a ignorância quanto às consequências dos atos. Eu li apenas um pedaço, tem mais de 20 linhas aí, a fatologia. As companhias extrafísicas patológicas, os para-hackers, a falta de inteligência evolutiva, o agravamento da interpretação grupo kármica, a falta de autoconscientização multidimensional. Na argumentologia tem o tópico da intenção, com 12 diferentes motivos para as atividades dos hackers. Tem o parágrafo da tipologia, com 10 diferentes tipos de hackers. Depois tem a artimanhologia, com 10 tipos de mensagens empregadas em golpes virtuais, visando tirar proveito de usuários desavisados. Depois ainda tem ainda o tópico de 10 técnicas utilizadas por hackers. De modo que hoje vocês têm aí um verdadeiro mini tratado do assunto de hackerismo. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos consciência eletronótica, impulso desumano, inescrupulosidade, irresponsabilidade e qualidade da intenção. Frase enfática. A cultura hacker incentiva consciências adolescentes obcecadas pela eletronáutica a cometerem ações criminosas no cyberespaço, acobertadas covardemente pelo anonimato na internet. Você torna as medidas necessárias, ou toma as medidas necessárias para evitar a ação de hacker no próprio computador pessoal? Desde quando? A filmografia tem 2 filmes aí sobre o assunto. E a bibliografia específica tem 5 fontes. Agora aqui, a mega análise aí com o João Paulo. São 20 itens. Internet, cyberpirataria, cyberterrorismo, vandalismo, espionagem, computação, intrusão, invasão, anti-informática, ataque, acesso, golpe, segurança, tecnologia, parapatologia, anticosmoeticologia, assediologia, interprisiologia, irresponsabilidade e inescrupulosidade. Agora, o verbete aí do dicionário, nós temos a pré-condiciologia, o argumento é autoevoluciológico. Eu chamo a atenção que tem uma listagem de 11 itens na evoluciologia e outra de 12 itens na taxologia, sobre o assunto. Agora, questionamento. Ao verbetógrafo. O caso mais recente de roubo de dados confidenciais, as fotos da atriz Carolina Dickman, reacende o interesse da proteção contra os gatunos internautas. Estudo mostra que as fotos dela foram acessadas 8 milhões de vezes em 5 dias. O número é 35 vezes a tiragem mensal da revista Playboy.
Quais cuidados devemos ter com nossas informações privadas nesse mundo digital? A criptografia adianta mesmo? A era da privacidade acabou? Foi. Se eu dar uma olhada lá na Artimanhologia, como dica, tem uma lista daqueles 10 itens. Pelo que eu vi hoje numa reportagem da manhã, foi um desses 10 itens que aconteceu com ela. Ela recebeu, pelo que eu entendi, ela recebeu um e-mail pedindo para ela fazer uma alteração de senha e era um e-mail falso. Então, a maioria desses casos que ocorrem são... Povo ingênuo, né? Povo ingênuo, né? É aquele e-mail, olha, você recebeu um prêmio, por favor, digite aqui o seu número do seu cartão de crédito, a senha... É chamado o troféu da bobeira. Exato. E mesmo que você, vamos dizer assim, um item que eu observo que é fácil de tu identificar um e-mail desse, e que a maioria das pessoas passa sem perceber, são os erros de português. A maioria desses e-mails falsos tem erros graves de português. Se a pessoa prestar, não precisa entender nada de tecnologia, mas prestar atenção nos detalhes da forma... São anarfas na comunicação. São anarfas. Ela já pesca que aquilo ali não é coisa da empresa. Não é confiável. Não é confiável. Professor, lendo o seu verbete sobre pré-condiciologia, surgiu-me a curiosidade de saber por que no item 12 da taxologia pré-vida, em meio a 500 mil de espécies vegetais, o senhor colocou especificamente a moreira como exemplo. Olha, aí tem 2 fatores sérios da minha escolha. Eu, às vezes, uso mais a mangueira, mas nesse caso foi a moreira, por quê? O que nós temos mais aqui em Foz, e principalmente no CAEC, é a moreira. A moreira, você joga, deixa uma amora no chão, ela nasce uma árvore lindérrima aqui. São as árvores mais bonitas que nós temos aqui, são amoreiras. Agora, o que se passa? A amora aqui, ela é violentamente produtiva. É tanto que durante aí, todos esses anos que eu passei aqui, debaixo das amoreiras, não tem jeito, fica tudo preto de amora, que ninguém consegue comer aquilo tudo, nem a gente, nem os bichos. Isso é uma verdade. Então, veja, ela é opulenta, ela é de uma fartura impressionante o processo. Outra coisa, praticamente, elas dão quase, conforme a árvore, elas dão amora o ano inteiro. Por incrível que pareça, agora que está com frio, de vez em quando cai uma outra amora madura aí, daquela que está ali entre a minha casa e o restaurante. Então, vocês vejam, a gente tem que chamar atenção, então, para o processo aí. No 12 é o seguinte, pré-vida, o vegetal, a amoreira. Isso aí é uma coisa muito séria em matéria de pré-vida. A vida estuante que essa amoreira tem. Outra coisa, a amoreira aqui mais doce que tem, as melhores que tem, são aquelas que estão em torno da nossa casa, da minha casa. Somente a de lá. Outra coisa, você põe a amoreira aí, daí uns dias você chega lá, tem uma árvore. É uma loucura aquilo. Ela é impressionante. Professor, poderia comentar as diferenças e as semelhanças da vivência do momento para uma Consim e para uma Consciex? Olha, o que eu vivo falando aqui mais sério, que a pessoa tem que notar é o seguinte. A Consim, ela tem 4 veículos de manifestação. E o problema do corpo humano atrasa a manifestação dela. Então, a taquiarritmia não é igual, há um processo de psicomotricidade muito forte, a pessoa fica, então, estrangulada dentro do restringimento. Agora, a consciência, se ela é lúcida, ela tem taquiarritmia, ela volita, ela vai de um espaço para outro, ela desaparece aqui, aparece em outra dimensão, e isso de modo instantâneo. Então, há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Por quê? Uma consciência, ela já pode se manifestar através do psicossoma direto. E nós não. Nós temos que manifestar pelo soma, não tem outra saída. Soube que os assediadores também patrocinam o EV. Gostaria que o professor explicasse como isso ocorre, já que eles próprios não realizam o EV, apesar de patrocinado. Qual seria o objetivo? Não, você está enganado. Tem muitos deles que analisam e fazem qualquer coisa com as energias. Agora, tudo com má intenção. O problema é o objetivo, você tem que examinar isso. Agora, por exemplo, aqueles que dominam a energia, eles são capazes de dominar uma multidão, desde que a multidão seja boboca, que não domine o processo.
Eles são capazes até de fazer encapsulamento das pessoas. Pensa bem que o negócio não é assim, não. Existe muito mega assediador. Como o senhor vê, outra coisa também, quantos de nós aí que não fomos assediadores há pouco tempo? Como o senhor vê os relacionamentos de casais via internet? Parece que os relacionamentos convencionais estão sendo substituídos por esse novo tipo de relacionamento virtual, onde consegue tudo na internet, sexo, companhia, traição, etc. Há pessoas que preferem se relacionar pela internet e ficam viciadas. Pela internet, a pessoa pode se passar por aquilo que não é. Em alguns casos, até que dá certo. O que o senhor acha disso? Eu acho que é um perigo danado, porque da internet vai para o leito, vai para a cama. Então, aí começa a acontecer uma série de processos da prevaricação, pular a cerca e depois morte, problemas de brabo, de tragédia, afora os problemas de separações de casais de tudo quanto é tipo, etc. Tal. Então, hoje a gente vê muita consequência mais séria, é a promiscuidade, com a prostituição que ocorre, às vezes até com meninas jovens, etc. Então, a internet o ambiente de maior prostituição mental que existe na face da Terra hoje. Mas, olha, ela veio para ficar, é daí para mais. Então, como é que fica? Olha aí, esse tema de hoje aí do professor Guilherme. Querido, vocês querem coisa pior do que muita coisa aí? No entanto, às vezes até que a gente acha bom. A hora que eles mostraram a sujeirada das guerras dos Estados Unidos e colocar para todo mundo ver dentro da diplomacia, isso foi bom. Até um certo ponto teve até um aspecto positivo aí. Mas veja, é um problema de meliante, né? É um processo criminoso. Agora, ó, eu quero agradecer aqui hoje ao meu amigo Jorge Roberto Torrezinho as mangas e as atemóias que ele mandou da safra de 2012. As suas frutas estão máximas, chegaram congeladas, estão perfeitas. Eu estou impressionado. Quando eu sair daqui, eu vou passar alguma no papo. Sabe como é que é? Agora, ele mandou uma caixa que é maior do que isso aqui. Uma caixa desse tamanho. Até aqui é manga, daqui para cá temoia. Uma loucura. Manga e a temoia, você sabe, a gente perde a noção do tempo, do serviço, se não tiver cuidado, precisa estar de olho. Senão, a fruta desvia o que a gente está fazendo. Entendeu? Eu entrego o professor Guilherme a você. Guilherme, na página 2, Crescendologia, você tem lá o último do Crescendo, é o Cybergedon. O que seria isso? Deixa eu achar aqui. Cyberataque, cyberguerra, cybergedon. É quando você chega num ponto de... Você começa a fazer um ataque, né? Aí você tira, por exemplo, uma empresa do ar, é o cyberataque. Uma cyberguerra é, por exemplo, o que aconteceu na Estônia em 2007, que tiraram um país fora do ar, né? Ele pode chegar ao ponto de você tirar o conjunto todo fora do ar, quando você começa a atacar as bases ou centros de distribuição da rede, entendeu? No caso da Estônia, foi um processo bem sério lá. Em 2007, o governo decidiu mudar uma estátua que representava a vitória dos russos contra o nazismo, e aí teve um ataque muito forte, né, contra a Estônia, que a princípio estava vindo da Rússia. E tirou o país inteiro fora do ar. E a Estônia é um dos primeiros países que teve, por exemplo, eleições pela internet. Uhum. Então, a base de comunicação deles estava muito relacionada, muito intimamente próxima da parte de computadores, da parte de rede. Aí, quando eles fazem um ataque dessa tipo de proporção, você praticamente paralisa o país, né? E eles não conseguiram, no caso da Estônia, eles não conseguiram parar o ataque. Esse tipo de ataque que eles fazem é quase impossível de tu deter. O ataque simplesmente parou. Mas aí deve ter, sei lá, espionagem internacional mexendo com a... Não, nesse caso, a justificativa, em princípio, era da questão da estátua, né? Da estátua que representava um soldado russo, uma estátua de bronze,
que representava a vitória dos russos contra o nazismo. Agora, no Paradoxologia, tem o último paradoxo, o paradoxo do ethical hacker. O ethical hacker, né? Tem uma ideia, e aí que até ultimamente os meios de comunicação têm trabalhado mais, que hacker é o cara bonzinho, é o cara que conhece o computador do bem, né? O hacker do bem, que eles chamam. E o cracker seria o cara do mal, vamos dizer, o cara que destrói sites, faz esse tipo de situação. Eu, particularmente, sou contra essa divisão. Para mim, hacker e cracker é tudo dentro do mesmo sentido. Todo hacker é anticosmoético, até antiético. Né? Qual a justificativa é o seguinte, a ética hacker, que é o que eles consideram que o hacker do bem usa, ele leva em consideração que invadir, por exemplo, o seu computador, entrar dentro dos seus dados, sem que eu destrua nada, está ok. Mas, do meu ponto de vista, não está ok. Tá? Aí, no ponto de vista da maioria dos dicionários, também não está ok. Não está mesmo. A invasão, intrusão, você perde a confidencialidade dos dados, está errado, é negativo. Então, eles tentam criar essa aura positiva do hacker até para estimular as pessoas, os jovens, né, que tem esse interesse por essa área, que ainda não desenvolveram por completo seus conceitos de moralidade, a praticar atos dessa ordem. E aí vem outras pessoas que, por exemplo lá do Wikileaks, né, o Assange. Se for dar uma olhada no Wikileaks, na página do Wikileaks, eles dizem que é uma organização para divulgação de dados confidenciais, que eles não estimulam, eles não solicitam os dados, eles garantem que a fonte não será descoberta. Porém, o Assange, em um evento, por exemplo, em 2009, que existem esses congressos de hackers anualmente, no DEFCON, tem os nomes, eu li um discurso dele que ele estava fazendo uma analogia a jogos de computador para incentivar os jovens a invadirem os sites dos governos e das grandes corporações para pegar as informações. Então, aí já começa a ter uma série de problemas com relação a isso, entendeu? Uma coisa é tu divulgar os dados confidenciais. Outra coisa é tu estimular que jovens que ainda não têm a moral completamente desenvolvida a invadir computadores que, porventura, possam ter algum dado confidencial. Entendeu? Então, aí tem que ver bem até onde é que vai... Ligado à ética do hacker, na página 4, tem na primeira linha, esse samurai hacker, né? Você não sabe por que deram esse nome, que é um seguidor da ética. Seria o ethical hacker, né? É a ideia do ethical hacker. No caso, samurai hacker, eles relacionam também... Havia um grupo chamado Angels, que há um tempo atrás era um grupo de hackers que se juntou e começou a atacar sites de pornografia infantil, né? Então, ao mesmo tempo que eles tinham esse conhecimento de invasão de sites, eles decidiram em algum momento ter um foco de ataque e tirar do ar sites com esse tipo de conteúdo, né? Então, eles consideram isso, eles chamam de samurai hacker, que é o que segue uma ethical hacker. Mas é equivalente, se pensar assim, eu faço uma analogia como se fosse equivalente àquele traficante que não deixa entrar crack na região dele, entendeu? Ele aceita algumas coisas ilegais, mas ele é contra uma determinada linha de ilegalidade, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de ser... o grupo não deixava de ter uma ação ilegal em outros momentos. Tá, ok. Obrigado, hein? Guilherme. Oi. Você pode falar um pouco na tecnologia sobre a última técnica de geração e armazenamento eficiente de backups? Por exemplo, o que você acha desses Dropbox, desses sites de armazenamento? Eu acho tudo positivo, né? O que o pessoal tem falado de nuvem, né? Você colocar em algum lugar que você acessa de qualquer outro lugar. Eu acho que a única questão que você tem que prestar atenção é
em que dados e que forma que você vai colocar lá. E aí a pergunta do Teletertuliano, a primeira, ele perguntou da criptografia. Criptografia funciona. Por mais que o local que você esteja colocando seus dados confidenciais diga que os dados são criptografados, é importante você fazer a sua criptografia pessoal. Entendi. Os primeiros dados, por exemplo, que o Wikileaks acessou, era uma rede que, em princípio, era para ser uma rede privada, né, criptografada. Então, muitas pessoas usavam aquela rede para manter o seu anonimato, e por ali passavam muitas informações confidenciais. Entendi. Então, os primeiros dados que eles conseguiram acessar foi dessa forma. Às vezes, você confia na criptografia da empresa ou de outros, mas não sabe até quando pode confiar nisso. Então, o ideal é, mesmo que você coloque na nuvem, você jogue para a internet seus dados. Ainda manter um método que eu uso, por exemplo, eu mando para o meu próprio e-mail, ou coloco em outro lugar, mas eu criptografo antes, com uma senha minha, né? E ainda assim você ainda mantém, por exemplo, um HD externo, alguma coisa assim, como segunda o backup, né? Sim. Entendi. Sim. Agora, Guilherme, eu não sei o que você pensa, mas do meu ponto de vista, eu acho impossível qualquer segurança na internet. Assim, Eu não admito que haja uma segurança total nisso, mas de modo algum. Tudo que colocar lá pode estar certo, pode se prostituir na hora. Pode. Eu não confio. O que eu vejo E outra tem mais... coisa, acho também que esse negócio de querer vender as coisas com copyright e patrimônio intelectual na internet também é tolice, é bobagem. Que o povo rouba o seu acesso que aparecer lá. Então, querer cobrar isso, eu acho besta. Outra coisa que eu acho besta, que eu acho que isso tudo ainda vai acabar, esse negócio de cobrar R$1,90 para acessar a informação do jornal, da revista tal. Eu acho isso de vomitar. Acho besteira. Isso é simbólico. E é um troço errado. Eles deviam fazer um negócio aberto, gratuito. É a praia, é prostituto, acabou, liberalidade. Até porque, costume, na teoria, o que está na total. internet é público, né? É isso, não tem saída, não. O ar não tem fronteira. É bobagem querer engarrafar a internet, não dá certo. Ela engarrafa quando tem muito pedido, muito acesso, mas engarrafar para fechar, fazer encapsulamento da internet, besteira. E é isso que às vezes eles querem, através de dinheiro, através disso, bobagem. Eu acho que isso tudo é uma fase. Vai passar e eles vão ter que liberar. Aquilo que o Carioca fala, liberar geral, liberou geral. Eu acho que vai ter que acontecer isso. E eu estou torcendo para que isso aconteça, para que o povo veja uns aos outros com mais critério. Todo mundo pelado. Isso é que é o ideal. O ideal é toda a consciência ficar nua, para todo mundo entender tudo. Guilherme. Oi. Queria te perguntar, na página 3, lá embaixo em tipologia, o número 5, você fala engenheiro de... social? Engenheiro social. Eu achei interessante essa combinação. Engenheiro social. Exato. É um tipo que você utiliza do conhecimento das pessoas para acessar a informação. Por exemplo, esse tipo de e-mail. Mas também se usa muito com relação a você, às vezes, liga para a pessoa, pede a senha dela, dependendo da forma como você faz, e a pessoa dá a senha. Tem um caso interessante que está na masculinologia, que são os irmãos Badir. Os irmãos Badir são 3 irmãos que nasceram cegos, né, problema genético. Eles são de Israel. E desde cedo eles sofreram com problema de bullying na escola, né? E eles conseguiram, em determinado momento, invadir uma antena de comunicação do exército israelense e criaram uma empresa de telefone que vendia serviço para o pessoal da faixa de Gaza. E eles conseguiram isso, boa parte disso, usando técnicas de engenharia social. Segundo eles ligavam para as secretárias, eles eram cegos, então eles prestavam muita atenção no som, entendeu? Ligavam para as secretárias das pessoas, dos comandantes lá, e segundo eles imitavam a voz tipo 007, né? E tinha toda aquela maneira de manipular a pessoa, para a pessoa, por exemplo, digitar o código dela no teclado.
como eles tinham um ouvido bom, eles sabiam identificar o tom das teclas e sabiam a senha. Ao mesmo tempo que eles usavam isso com as mulheres, a mesma forma, eles intimidavam os homens com a mesma voz. E aí eles conseguiram muito dessas informações ao ponto de criar essa empresa de telefone que vendiam serviços para o pessoal do Paquistão. Né? Nossa, que sério. O que eu queria te perguntar assim, então a área da engenharia social, ela é sempre nosográfica? Ou ela... Não, aqui, na realidade é uma manipulação que eles fazem para ter o acesso às informações. Sim. Nesse caso aqui, estou colocando como, nesse caso específico. Dentro do escopo hackerismo, a engenharia social é uma forma de manipular as pessoas para obter a informação. Okay. Né? E aí você vê, por exemplo, aí tem aqueles tipos de e-mails, né, que está naquela listagem... Deixa eu ver, cadê a listagem? Naquela listagem da artimanhologia, ela é um tipo de engenharia social. Né? Quando você recebe um e-mail, olha, você ganhou um prêmio, por favor, nos envie o seu endereço com telefone, com CEP, com número de cartão, não sei o que, para ganhar. Isso sabe-se que as pessoas caem nisso. Aí você tem que perguntar assim, não, onde é que você está que eu vou aí? Não. Foi esse o caso da Carolina? Foi esse o caso da Carolina. E assim é o caso de muita gente. Muita gente. Sim, a gente... Quantos de nós já não recebemos mensagem no celular? Você ganhou carro, casa... Exato. Né? E por incrível que pareça, tem muita gente que tenta acreditar. Uma vez lá no Rio eu recebi um telefonema desse, sabe? Aí eu falei assim, não tem nada não, você me fala, me dê seu endereço que eu já vou anotar e vou aí com o meu pelotão de choque. Desligou na Professor, lá no Rio acontecia pior. Eles estavam ligando para as pessoas e aí eles colocavam o nome, botavam uma pessoa para falar, como se fosse um bandido, e uma outra imitando que fosse o filho ou filha da pessoa, fingindo que foi sequestrada. A primeira coisa que a gente tem em telefonema, eu aprendi isso quando era menino, é o seguinte, a pergunta é assim, de onde você está falando? Eu falo assim, quem é que quer falar com quem? Nunca respondo que sou eu, nunca. Isso é antigo, entendeu? Isso é que é o ideal. Então você fica sabendo, primeiro você escuta. Se ninguém falou nada, vai assim, alô, você muda até a voz, né? Dá um troço qualquer, é da polícia. De onde está falando? Eu falo, é da polícia. Pronto, o negócio é melhor. No Rio, teve uma fase lá que tinha uma dona que estava telefonando, falando que ia matar a gente, que não sei o quê. Eu mudei até o número do telefone depois. Mas qualquer coisa, o telefone assim, de onde você está falando? É da polícia, da nona delegacia de polícia. O que você deseja? Cara, você saía na hora. Às vezes é necessário tudo isso aí, não é fácil, não. Agora, tem um caso muito sério, que o senhor trouxe a questão da promiscuidade na internet. Aquele filme Law and Order, SVU, que aparece nos canais, eu assisti um episódio onde... Existiu uma simulação, eu não sei o nome técnico, a pessoa cria como se fosse um semelhante dela. Avatar. Acho que é avatar. É um avatar. Ela cria um avatar e aí existia toda uma espécie de nightclub, né? Que a pessoa ia e levava o avatar e aí cenas das mais variadas, como se ela realmente estivesse funcionando daquela forma. Então aí não tem mais limite. Não, e a tendência da pessoa que entra no processo da pornografia na internet, muito sério, ela indo cada vez pegando coisas mais abusivas, mais degradantes, até ilegais. Não tem mais limite. Para se satisfazer. Sim. E aí o quarto escuro que ela vai criando, aquela vida secreta, vai ficando cada vez mais escuro. Sim. E aí complica bastante a vida da pessoa, se tem relacionamento, aí gera uma série de problemas. E é muito sério porque eram crianças, 10, 12, 13 anos. Eu sou professor universitário e é comum tu ver os alunos comentando sobre esse tipo de coisa. Fora, né, sem levar em consideração todo o processo extrafísico envolvido da assimilação, das consciências energívoras que vêm. Eu acho que o processo mais sério é de lucidez. Falta lucidez. Então o povo é que está certo quando fala umas coisas assim, por exemplo, você que coloca raposa para tomar conta de galinheiro, o outro que busca lã na tartaruga, o outro que quer pelo em ovo,
o outro que manda o cabrito vigiar a horta. E tem aquele que ensina rato a subir de costa em garrafa, quer dizer, tenta, né? O outro que é firme como um prego na areia. O outro que acaba indo para o céu das formigas. E mais perdido do que cego em tiroteio. Então, esse é que precisa acabar com a história. Isso aí é da linguagem popular. Mas veja, é a verdade. Tem muita coisa disso em matéria de atender qualquer coisa, um fone qualquer. Colocou perto do ouvido é um problema. Santa ingenuidade. Quem diz tudo. Guilherme, em fatologia, na última linha, você coloca a vacina contra o fascínio tecnológico. Você podia falar que vacina seria essa? Isso aí eu já ouvi o professor Valdo comentar. Existe esse fascínio adolescente até com relação à tecnologia. E a pessoa pode se perder nessa linha. Então, existe, né, o professor Valdo comentou, uma preparação. No próprio curso de admissivos, você já pode fazer algum tipo de vacina contra isso. Né, de você já se preparar para não cair nessas iscas, vamos dizer assim, que essa questão tecnológica te oferece, essas facilidades que a tecnologia oferece. A tecnologia, ao mesmo tempo que ela oferece facilidade, ela muitas vezes, essa facilidade, ela resulta num mal à saúde. Né? Por exemplo, a gente sabe que na alimentação, o fast food, ele é prático, mas ele não faz bem para a saúde. Assim como existem várias coisas práticas do ponto de vista tecnológico que também não fazem bem para a saúde. Por exemplo, o uso de telefone celular, ele é prático, mas não faz bem para a saúde. O uso de internet sem fio, tem que cuidar muito onde é que você instala esse tipo de aparelho dentro de casa. O ideal é não ter. É prático, mas também faz mal para a saúde. Né? Então, tem vários aspectos assim, da própria tecnologia que eles são tóxicos. Então, você compreender isso, não cair nesse fascínio, fã ou geek com relação à informática ou da tecnologia, ajuda bastante a gente não ter esses problemas no caso da saúde. Por exemplo, eu moro em apartamento, né? Quem mora em condomínios de casas próximas, é importante a pessoa localizar aonde os vizinhos instalam as antenas de internet sem fio, né? Para ver se não está, por exemplo, muito próximo do quarto. Lá em casa, por exemplo, já dei volta no meu apartamento para ver, num condomínio de prédios, onde é que os vizinhos instalaram a internet, pelo sinal se estava mais forte ou mais fraco. Eu evito, por exemplo, colocar naquele lugar um local que eu vou sentar para ler, por exemplo. Né? Um local onde ninguém fique próximo. Então, tem que mapear isso. Então, são facilidades que também trazem prejuízos para a saúde. Assim como, forma análoga, o processo do fast food, da comida, né, da comida rápida. Tudo na vida a gente tem que ter muita lucidez para as escolhas. Então, por exemplo, nós aqui hoje já temos mais ou menos uns 100 bustos. São estátuas que a gente está colocando de personalidade, chama atenção. Nem todos são totalmente gênios. Foram gênio em alguma coisa. Porque tem gente aí que não era tão gênio assim. E, às vezes era nervosinho. Por exemplo, tem estátua aí de grande artista, por exemplo, que às vezes o cara era brabo para chuchu, para conviver com os outros, tudo isso. Então, mas são personalidades que chamam a atenção, que foram alguma coisa séria. Agora, veja, são bustos. É a cabeça da pescoço, o pescoço e o ombro que aparece. A gente não faz, por exemplo. Então, eu queria falar para vocês. Não são estátuas curus, ou seja, aquela que representa a pessoa num carro. Não. Não é uma estátua equestre, é aquela que representa a pessoa montada num cavalo. Eu sou contra andar a cavalo. Eu e muita gente aqui. Estátua jacente é a estátua da figura com a pessoa deitada. Estátua pedestre, aquela que representava uma pessoa andando a pé. Estátua sagrada é a imagem de Cristo, por exemplo. Nós não temos Cristo nessa história, porque senão é besteira. Tudo que é sagrado, a gente tem que dar uma cuspida em cima. Estátua sedestre. Essa aí muita gente não sabe o que é. Você sabe o que é, não? Estátua sedestre. Sé, com S. Sedestre.
é a estátua de alguém sentado. É sedestre. Eles estão fazendo uma série de estátuas sedestres no Rio de Janeiro. Tem o caso do Monte de Andrade, em Copacabana, na praia, né? Tem a opção de coisas, tira o óculos dele todo dia. Né? Então, vocês vejam, até para homenagear os outros, a gente tem que estar escolhendo a homenagem, porque senão, em vez de você vai fazer besteira. Vocês estão entendendo, então, por que a gente tem busto, tá certo? Gente, eu devolvo aí o Guilherme para vocês, só sabe. Oi. Guilherme, você, na culturologia, você colocou a cultura da ação sem reação. Pode aprofundar? A cultura da ação e reação é essa ideia que na internet pode-se fazer tudo que você não vai ser descoberto ou que não vai ter reação. Né? Na realidade, existe reação. Né? Por exemplo, o próprio caso aí atual dessas fotos que foram da Carolina Dickman, que foi divulgado, já acharam a pessoa, já acharam com quem ele passou, para quem ele passou as informações e já vai receber um processo judicial. Então, tem essa ideia dentro da internet que você pode fazer tudo, você pode fazer qualquer ação ilícita, que isso não vai se voltar contra você. Uma ideia falsa de anonimato. Na realidade, não existe anonimato. Às vezes isso é dificultado pela relação internacional. Né? Por exemplo, você tem alguém roubou, por exemplo, a senha do seu computador, mas a origem dessa pessoa é da China. Às vezes tem um problema diplomático de você entrar em contato com a organização que cuida disso na China para ela te dar um feedback com relação a quem seria essa origem. Então, isso começa a ficar inviável. Aí, por exemplo, na Europa, eles já estão pensando em fazer uma lei comum, de controle comum da internet. Né? Porque hoje cada país lá tem uma legislação. Eles já estão pensando em fazer uma legislação comum para ter um pouco mais de controle para rastrear a origem desses ataques. Guilherme, Oi. O que tu acha dessas iniciativas, tipo que ocorreu agora semana passada pela Câmara Municipal de São Paulo, que eles trouxeram um grupo de 12 hackers para dentro da Câmara e abriram um sistema para eles verem onde é que estão os erros e fortalecer esse sistema, né? E aí, inclusive, fizeram uma publicidade em cima disso, levaram em jornal, filmaram lá os hackers. Volta e meia aparece a ideia, por exemplo, de os hackers estão atacando o governo, então por que não chamam eles para trabalhar com a gente? Mas é um problema, não é de conhecimento técnico, é um problema de intencionalidade, né? Quando o adolescente ele começa a trabalhar nessa linha, ele está querendo invadir o site, ele está querendo pegar dados, né? Quanto mais importante o site, melhor. É um problema da personalidade. Então, quando você traz uma pessoa, por exemplo, que já tem um histórico, e grande parte deles até já passaram pela prisão. Num estudo que se fez numa dessas conferências, mais de 30% já tinham sido presos. Aí você traz uma pessoa que tem esse histórico, né, de rebeldia, vamos dizer assim, de latrocínio, e traz para dentro da sua empresa. Né? No caso, não sei se foi exatamente esse caso lá do governo de São Paulo. Não quer dizer que ele vai fazer um trabalho melhor que quem estava lá. Né? Inclusive, tem muita gente que vai contra essa ideia de empregar pessoas que fazem esse tipo de ataque. Porque quando você começa a estimular muito a empregabilidade de pessoas que antes eram consideradas ladrões, né? Você começa a estimular que a pessoa faça esse tipo de ataque para ela também ser reconhecida e aí visada para ser contratada por uma empresa. Não são todos os casos de sucesso. Pelo problema da pessoa ter um comportamento, na maioria dos casos, obsessiva com relação a essas tarefas de craquear ou quebrar esses sistemas de segurança. E também vai estimular, por exemplo, tem 12 hackers trabalhando a favor. Nada impede que semana que os caras saiam de lá e deixem uma surpresinha, vamos dizer, dentro do sistema que ninguém vai achar. Eu não sei exatamente como é que foi o processo lá, mas eu
eu não estimularia você colocar dentro da empresa ou de uma instituição pessoas que trabalharam com invasão de sites. Eu acho que existem casos que dão certo, mas eu não considero que seja a maioria pelo perfil da pessoa. E também tem a possibilidade de estimular os outros hackers da cidade que não participaram do projeto a tentar invadir, né? Bom, tem 12 lá que eles consideram os melhores, eu vou ganhar deles, né? E aí, dentro disso, dessa concorrência, dessa guerra, eu queria que tu falasse um pouco da relação do hacker com o belicismo. Aí, questão de outras vidas, tem um traço bem belicista, tem um dentro da própria informática, engenharia, não sei se condiz. Tá certo. Mas, olha, professor Valdo, há anos uso software pirateados. Isso pode me prejudicar no sucesso da minha vida? O problema é que a minha clientela quer usar esse software, pois os originais são muito caros. O que faço? O que eu quero dizer é o seguinte, há uma série de erros multilaterais nessa história. Primeiro, você está errado porque está usando um negócio que é pirata. Tudo que é pirata é processo de, vamos dizer, ilicitude, é criminalidade. Segundo, os caras que aumentam o preço e que não colocam o preço e acessibilidade nesses produtos, eles também estão errados. Aqueles que estão cobrando tão caro pelas coisas. Terceiro, as pessoas que estão comprando isso de vocês e não compram do outro também estão errados. Então, isso tudo é um conjunto de erros. Agora, para você, qual a visão do verbetógrafo sobre certos hackers que querem praticar ataques para serem exaltados e assim conseguirem cargos do governo e grandes empresas? Isso não é incentivo para essa prática? É exatamente o que o Roberto estava falando agora. Antes, exatamente o que estava falando antes aí com ele. É um incentivo para a prática. Aí vem toda essa cultura mítica de que os hackers são mais inteligentes que as pessoas que já estão trabalhando nos locais. Não Gente, são. A inteligência da internet é das menores que existe, tá? É bom a gente lembrar. Começa só pelos... Quem mexe com matemática sabe disso. Pelo seguinte, tudo é 1 e 2. 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. É muito básico. Não se fala no milênio, ou no milésimo, ou no milhão, ou no decalhão. Ninguém fala nisso. A informática ainda é muito rudimentar. Eu tenho um problemão danado com esse negócio dessa ignorância do 1 e 2. Os meus textos, tem um monte dos meus arquivos, tem mais de 10 mil páginas. Ele não faz nada depois que aumenta os dígitos de 10 mil páginas. Entende? Veja, o negócio é muito... Agora aqui, na parafatologia, página 2. Poderia descrever sobre para-hackers? O para-hackers. É essa ideia da pessoa que é relacionar, que tem o hacker, é como se fosse ainda tem mentalidade de vírus. Ele fica pensando como alterar ou como quebrar o sistema de defesa. O cara ainda fica 24 horas pensando nisso. Então, se você pensa isso no ponto de vista intrafísico, que a pessoa fica tentando invadir, infectar, fazer intrusão em computadores das pessoas, que é o que ele consegue fazer intrafísico, extrafisicamente, uma personalidade que tem essa intenção, também, penso eu, tentaria fazer intrusão, uso da própria engenharia social, que é manipulação, nesse caso em específico, para fazer assédio nas pessoas, assediar as pessoas, né? Então seria... São os criadores de vírus. Os criadores de vírus. Como o verbetógrafo analisa o hackerismo e a internet dentro do proto-estado mundial? Vejo tudo ficando disponível gratuitamente para todos. E também será necessário um sistema mundial de banco de dados acessível a todos, beirando a democracia virtual. É o que eu estava falando aí, isso aí. Ser dotado tem que caminhar para lá, mas é com você aí, ó. O que você acha? Eu acho que no futuro, né, assim, hoje já existem iniciativas de liberdade de informação, como, por exemplo, até em questão de software, tem a questão do software livre, né, que é um processo de desenvolvimento em comunidade, mas ainda tem essa ideia que eu acho que o hacker não é exatamente a pessoa, que eu penso, não é exatamente a pessoa que vai fazer estimular essa virada para ser uma internet mais livre. Na realidade, o que o hacker faz, ele faz uma hipertrofia dos sistemas de proteção na internet. É que nem tu pensar, olha,
tem gente que diz assim, o hacker é bom porque ele ajuda que o sistema de segurança fique mais seguro. É que nem se dizer que o ladrão é bom porque agora a gente desenvolveu ferramentas melhores para defender a nossa residência, né? Mesmo dá para fazer uma analogia com relação a isso. Então, o hacker em si, a ação hacker, dessa forma como é hoje relacionada, ela acaba resultando numa militarização, numa restrição, numa dificuldade de troca de informações dentro da internet. Mas no futuro, sim, eu penso que poderia ser tudo liberado, né? Mas no momento ainda não, do jeito que está, é bastante complicado. Guilherme? Oi. Página 2, na fatologia, o final da linha 3, ali, Operação Orchard. Eu cheguei depois do início, não sei se a Operação Orchard é um exemplo de operações militares que se utilizam em paralelo com ações hackers ou digitais, no caso. A Operação Orchard foi uma operação que foi um bombardeio de uma instalação na Síria, um bombardeio de Israel numa instalação da Síria em 2007, que grande parte dessas informações sobre aquela instalação, que era uma instalação para desenvolvimento nuclear, foram pegas a partir do uso de cavalos de Troia, né, que foi um cavalo de Troia que foi inserido dentro do computador de uma pessoa da Síria, né, do governo da Síria, que com isso o serviço secreto israelense pegou essas informações e definiu com mais clareza quais eram as ações que estavam sendo tomadas dentro daquela instalação. Esses dados estão na referência bibliográfica, tá? Cavalo de Troia, estou interpretando aqui, que é um programa que coloca dentro do teu computador que a pessoa consegue remotamente acessar todos os dados que estão dentro do computador. Essa operação teve como início de aquisição de informações a utilização de uma técnica hacker que é o uso de cavalo de Troia. E no ataque, aí se levantou uma série de hipóteses porque durante o ataque dos aviões de Israel à Síria, o sistema de radares da Síria não identificou os aviões, né? Então, no início, se levantou hipóteses, inclusive do pessoal do exército americano, de que eles teriam usado um software chamado Sutter, que seria um sistema da BAE Systems que hackeia os sistemas de radares dos países de radares. E foi levantada a hipótese também deles terem hackeado, mas a hipótese, esse tipo de coisa é difícil de provar, mas a hipótese que foi mais cogitada é uma questão simples da dependência tecnológica, né? Se você for ver lá Israel, Estados Unidos, eles fabricam muitas armas de guerra, sistemas de radares, né? Nada impede que em algum momento tenham se colocado alguma coisa já. Agora, hacker é sempre uma mosca que cai na sopa das instituições e das pessoas, não é isso? A mosca que cai na sopa sempre é chato, cria problema. Vocês comem a sopa depois que caiu a mosca? Guilherme? Oi. Esse tipo de vírus, por exemplo, o cavalo de Troia, ele sempre entra no computador através de um e-mail? Tem a questão também de acessos a pendrives, HDs? Pode ser de várias formas. Por exemplo, a solução é você ter um antivírus então, bem assim, atualizado. Fora o antivírus, também tem essas questões da verificação desses 10 tipos de mensagens aqui, né? Isso, a pessoa tem que estar atenta para as mensagens. Tem uma outra ainda que eu vejo também, que não está aqui nas 10, que é o tipo do e-mail com fotos do seu grupo escolar do primário. Você já viu esse e-mail? Esse eu nunca vi. Eu já recebi esse daí umas vezes também. E é o único que eu vi de todos os que existem que não estão nessa lista aqui de 10. Mas, por exemplo, para ter uma profilaxia contra esses hackers, fora a atenção a esses tipos de mensagens, que basicamente é a porta que se abre para que eles acessem, é uma das portas que pode se abrir para que eles acessem o seu computador, né? Sim. Tem a questão que você pode ter de profilaxia também do antivírus, né, a verificação de materiais externos de terceiros, e também a questão de você sempre acessar os sites seguros. Tem aquelas... Agora nos navegadores aparece o cadeadinho, aparece um cadeadinho. Aparece uma série de verificação que se faz, né? E eu também ouvi uma vez que
a questão de você sempre acessar páginas que você digita, que você tem certeza que está digitado corretamente. Por exemplo, Exato. você vai acessar a página de um banco. De repente, se você digitar, vamos chutar um banco qualquer aqui. Se você tirar a última letra e der um enter, e de repente tem uma página falsa com aquele endereço, e você entra lá, coloca todos os dados e aí pronto, aí é uma outra. Então, assim, eu tenho, por exemplo, favoritos. Eu tenho lá uma série de páginas que eu costumo acessar periodicamente, então elas já estão registradas porque eu digitei corretamente, verifiquei o conteúdo, não está faltando. Esse também é uma coisa. O ideal é sempre digitar de novo, eu nem colocar nos favoritos. Entendi. Ô, Guilherme, eu gostaria de perguntar se você conhece redes de ética na internet e quais seriam, e se você conhece a SaferNet, que é uma rede de ética que eu até percebi que você não colocou aqui, a SaferNet, SaFernet. Vale a pena colocar aí. Não sei, o que eu me lembro com relação a isso são essas redes criptografadas de anonimato, né, que são, que eu estou me lembrando que me parece ser isso, que são aquelas que é trabalho, por exemplo, lá daquela listagem, que tem o Cypherpunk, que tem relação do próprio Wikileaks, é você criar essas redes que garante o anonimato do destino e da origem das mensagens. Eles trabalham muito com isso, eu não sei se é esse o caso. Não, no caso são redes de denúncia. Se você tem uma denúncia, você acessa esse site e denuncia. O endereço tal, o e-mail tal, e aí eles cadastram e pesquisam. É SaferNet. SaferNet. Dá uma olhada, não conheço. Quando se faz a programação da ressoma, como garantir que o espermatozoide que irá fecundar o óvulo irá conter a paragenética e o sexo escolhido na programação? Seria como no caso de Sigismundo no livro Missionário da Luz? Olha, o caso todo aí é o seguinte: quando a coisa é muito séria, tem mais amparador que olha o processo. De modo que tudo ocorre dependendo da meritocracia, tem sempre assistência. Agora, aqui está perguntando, por que não é correto andar a cavalo? Alguém quer responder aí essa situação? Porque você já deixou o cavalo andar em você? Ou você já serviu de cavalo para alguém? Aquilo que a gente não quer para a gente não deve desejar para os outros. Por quê? Só porque o cavalo tem um lombo macio, grandão, etc. Mas, veja, tem gente que tem uma dificuldade danada de andar a cavalo, até cai de lá, quebra o pescoço. O super-homem quebrou o pescoço que eu estava andando a cavalo. Então, veja bem, é um negócio para pensar, né? É uma lição para a gente raciocinar, refletir, etc. Agora, eu não ando a cavalo por causa disso, porque a gente... Alguém já perguntou para o cavalo se pode subir nele? Outra coisa, alguém já perguntou se ele quer correr na corrida de cavalo? Lá no Turf? Lá na Gávea? Não. Tem uma série de condições dessas. Agora, como é que fica? A mesma coisa, andar em vaca, andar em boi. Tem gente aí no interior que até hoje ainda faz isso ainda. Isso está certo? Como é que é? Então, é isso que a gente fala. Agora, a gente fala isso, os caras acham que é aquilo que na voz popular chama frescurite. Ok, vamos estudar, cada um faz o que pode. Esses caras, geralmente, são aqueles que pisam na grama, entende? Aqueles que quebram vidraça, aqueles que usam estilingue para matar passarinhos, são os mesmos. Mas falta tudo, falta fraternidade. Agora, professor, no verbete do dicionário, no fim da página 11, não seria melhor pré-consciência em vez de pré-vida para o vegetal, a amoreira, considerando que o vegetal é um ser vivo, embora na fase do princípio consciencial? Sim, pode ser o processo do princípio consciencial. Às vezes eu coloco princípio consciencial. Muito obrigado pela observação. Eu vou olhar com calma. Gente, eu devolvo novamente o Guilherme. Oi. Marilza. Oi, Marilza. Aqui. Tudo bom. Ô, Guilherme, eu comprei um aparelho para wireless e estava dizendo 300 metros de alcance, com 300 metros de alcance. Como fica isso em termos de proteção dessas interferências?
Desligando da tomada, quando não está em uso, você acha que vale? Não, desligando a tomada não tem nada. É bom ler, o pessoal não tem o costume de ler, tanto em celular quanto esses aparelhos de internet sem fio, na última ou penúltima página, naquelas letras bem pequenininhas que tem no final, geralmente ali que está escrito a distância mínima recomendada para um aparelho desse ficar de uma pessoa. Mas isso é sempre uma relação de intensidade e tempo de exposição. Então, o ideal, por exemplo, do meu ponto de vista, é colocar cabeamento. Mas, numa condição que não é possível, deixar o mais longe possível dos locais que você costuma passar mais tempo. Entendeu? E ler lá no final. Por exemplo, para quem precisa usar celular, né? Nos celulares, isso também tem essas informações na última ou penúltima página dos manuais. Então, tem celulares de marcas genéricas que você compra que nem tem essa informação. Se você vê, existem celulares desse tipo que ele emite uma radiação, inclusive, superior ao recomendado pela OMS. Como não tem essa informação, aí você o ideal é não use esse tipo de celular, quando não tem essa informação do nível de radiação. Hoje ainda é possível você escolher celulares, existem tabelas, se você procurar na internet, e de aparelhos também, de internet, que você consegue ver uma classificação dos que emitem mais e os que emitem menos radiação. Tá? Em caso de necessidade, às vezes você precisa ter uma emergência, pegar o que emite menos radiação. Eu, como política de wireless, no meu caso, eu procuro colocar ele o mais longe dos locais que eu fico mais tempo e quando não usa, desliga. Repito, como eu moro num apartamento, sim, eu também cuido onde os meus vizinhos instalam suas antenas de internet, para verificar se não existe também algum local dentro do meu apartamento que você... por exemplo, tem casos, às vezes, que o sinal da internet do vizinho é mais forte que o meu que está dentro da minha casa. Então tem que ver bem onde é que estão esses pontos. Pelo menos é o que eu faço para definir até onde vão ficar os objetos dentro de casa, porque é uma condição que não tem como interferir no ambiente interno da casa do vizinho, né? A gente vê, existe o processo da poluição pensênica, que atravessa paredes, mas também existe o processo da poluição eletromagnética, que também atravessa paredes. Justamente eu ia fazer uma pergunta sobre isso. Em termos de consciência, a pessoa, o ser humano, a consciência tem condições de captar energia de N lugares e distâncias. Então, esse aspecto consciencial não seria uma questão de postura também em relação a essas ondas invisíveis? Não, penso que sim. Você se preocupa também com relação à emissão, à sua poluição mental, a sua geração de poluição mental, energética e eletromagnética, porque hoje a gente acaba usando esses equipamentos. Por exemplo, tem gente que anda com 3 celulares ligados no corpo. É um emissor de radiação ambulante. Né? Quanto a esse negócio de aparelho, eu comprei um aparelho lá no Paraguai, da Orange. Eu não conseguia usar o aparelho, acabei vendendo. Ele me dava uma irritabilidade, não sei, não parei para pensar, não. Eu passei o aparelho para frente. Então, tem que sempre procurar essas informações. Essas informações existem, né? Mas é aquela questão da facilidade. Às vezes a pessoa prefere escolher uma tecnologia que é fácil, porém faz mal à saúde, em vez de ver uma tecnologia que faz bem à saúde. Com relação à marca, eu não sei te dizer, tá? Tá bom. Mas tem que sempre que for comprar algum equipamento, tem que ver qual é o aspecto da saúde que pode que interferir no uso dele. A própria internet, o uso do Google, né, tem estudos que já mostram que isso afeta a memória da pessoa. A pessoa não fica mais tão preocupada em gravar a informação, porque ela sabe onde procurar a informação. Não sei se é na Scientific American, esses tempos, no final do ano passado, apareceu um estudo que, por exemplo, só o fato de você colocar uma pergunta no papel para uma pessoa e terem cores que lembram do logo do Google,
a pessoa já demora mais tempo para responder aquela pergunta, porque ele vai pensar primeiro em procurar no Google e depois de acessar a memória dele. Então, para o problema, por exemplo, a Mabel estava falando ontem, né, com relação ao taquisquismo, se você não tem uma memória boa para fazer associação de ideias, isso também começa, penso eu, a interferir na questão do taquisquismo de ter uma associação rápida de ideias. Né? Então, ótimo, as ferramentas de busca na internet são excelentes, mas como hoje você tem isso grudado no cinto, tá? A pessoa acaba se acostumando a não fazer força para gravar aquela informação, mas sim da onde ela pegou a informação. E da onde ela pegou a informação é lento para ela pegar de novo. E aí, às vezes, perde o time da associação, da resposta. Tá bom, obrigada, viu? Guilherme, se podia explicar sobre o roteador, ele também emite. Como que entra o roteador nesse esquema de emissão de... Não, todo sistema wireless ele emite algum tipo de eletromagnetismo. Você pega, por exemplo, internet 3G, telefone sem fio, o microfone, o celular, o roteador de internet wireless. Todos esses equipamentos eles emitem algum nível. Esses equipamentos, por exemplo, de Bluetooth, tem pessoal que usa fone de ouvido Bluetooth, né, que é uma internet é uma comunicação sem fio que fica grudado no teu ouvido o tempo todo. Então, isso tudo você tem que usar com muita cautela, assim, pensar com relação a isso. Não é só a facilidade, que eu queria repetir assim, não é só a facilidade de uso que aquilo ali vai te dar, mas também o efeito que aquilo ali pode causar na tua saúde. Eu não sei te detalhar assim, com relação à diferença entre cada um dos equipamentos. O ideal seria que você visse, por exemplo, tivesse procurar na sua casa quais são os equipamentos que o próprio micro-ondas, né, aquela pessoa que liga o micro-ondas e fica na frente do micro-ondas esperando acabar, apitar. Né, se o micro-ondas está com algum problema de vazamento, aquilo ali vai interferir. O ideal, se você quer usar micro-ondas, liga o micro-ondas, vai apitar bem alto, né? Você vai ouvir do outro lado da casa e você volta para ver a comida. Mas são coisas assim bastante simples, mas tem que ter um pouco de atenção para ver que tipo de tecnologia que você vai colocar no seu dia a dia, para ver se isso não vai ter uma influência negativa, né? Por exemplo, lá em casa eu troquei um telefone por um telefone com fio. É difícil procurar telefone com fio. Eu quase não acho, a maioria dos telefones sem fio. Mas eu prefiro me levantar do que ficar falando. Às vezes, com o telefone com fio, como é a linha fixa, né, como é mais barata, as pessoas costumam falar muito tempo. Então, naquela relação de intensidade, tempo de exposição, por menor que seja a intensidade, você tem um tempo de exposição mais alto. Então, eu optei por ter um telefone com fio. Na dúvida, é aquele negócio. Aí vão dizer assim, mas não é nada provado, não tem nada comprovado. Eu disse, na dúvida, é esse tipo de ação que pelo menos eu tenho que procurar tomar. Se alguém me serve um copo e diz assim, eu não tenho certeza se tem água ou veneno, eu não vou tomar. É a mesma coisa. Na dúvida, se o celular dá câncer na cabeça ou não, eu vou evitar usar. Entendeu? E assim vai. Oi? Tem toda uma série de interesses envolvidos. Né? Ô, Guilherme, você falou dessa tabela de níveis de radiação dos aparelhos de telefone celular. Isso. Você já viu essa tabela? Já, se procurar na internet, viu, minha memória, eu não sei exatamente onde é que está. Eu sei que se tu procurar no Google, você vai baixar uma tabela comparativa de celulares e os que emitem mais e os que emitem menos radiação. Tá? E cuidado com aqueles celulares que não têm esse dado, porque pode ter um nível de radiação bem alto, inclusive mais alto do que a Organização Mundial de Saúde adverte. Professor Guilherme. Oi. Gente, eu queria acusar aqui a presença do perseguido, que é o professor Guido, que está ali. Ele veio nesse mês de maio, que é o mês das flores. Então, eu desejaria vê-lo esse mês de qualquer maneira, para chancelar o mês. Vamos dar uma batida para ele aí. Ele está olhando todo o nosso verde aqui, o paisagismo, a condição nossa, né? Então é muito importante. Agora, mês de maio é o mês das flores, é o mês do Guido.
Eu chamo que ele é o perseguido, porque a gente vive perseguindo ele para ele trabalhar aqui. De modo que é o perseguido. Né? Ele deve ter uma origem no passado persa, né? Perseguido, não é isso? Eu não sei, né? Se ver. Professor Guilherme, eu cheguei um pouco atrasado, não sei se o senhor falou sobre isso, mas eu gostaria de uma posição da Conscienciologia. Faz pouco tempo que eu conheço a Conscienciologia, mas gostaria de saber assim, sobre 3 fatos, né, do grupo Anonymous, do Assange e essa questão do SOPA. O que a Conscienciologia fala assim, sobre esses 3 fatos? Depois o professor Valdo comenta. Não, que ele o também Assange já trouxe as coisas dele todo e falei, logo estourou aqui o escândalo dele. Então tá bom. A coisa toda, e falei. Tem um aspecto muito bom nisso, que é mostrar o belicismo dos Estados Unidos. Isso é ótimo. E feito por eles mesmos. Quer dizer, não pode responder. Aquilo é irrespondível. Agora, veja, os americanos são muito frágeis em matéria até a própria guerra, eles são fracos. Uma opção de coisa, entende? Os israelitas que são difíceis. A americana é mais frágil. A Europa Oriental ali tem gente. É mais brabo. Mas fala aí. Mas com relação, por exemplo, ao Anonymous, o que eles fazem que se chama de hackativismo, né? É você bloquear sites de governo, etc. Eu particularmente não tenho muita assim cautela com relação a eles, porque as justificativas são justificativas às vezes infundadas. Você vê que a maioria desses casos me parece massa para manobra. Por exemplo, se você pegar esses grupos de hackers e diz assim, por exemplo, Hamas, esses tempos atrás, pediu que os hackers do mundo ataquem Israel. Aí vai todo mundo ataca Israel. Um hacker, assim, geralmente esses adolescentes, eles não têm uma consciência política, eles não sabem o que está fazendo. Para eles é um videogame. É capturar a bandeira. É a mesma coisa. Ao mesmo tempo que você pega, por exemplo, ataquemos a Microsoft. É a mesma coisa. Então, esses grupos, como por exemplo o Anonymous, me parece, não conheço nenhum pessoalmente, tá? Me parece ser muitos adolescentes que utilizam de ferramentas que você baixa na internet. Um ou outro talvez deve saber uma informação, alguma questão técnica mais aprofundada, mas dependendo do que um ou outro diz, eles saem tudo para atacar um site do governo, outro tipo de site que do meu ponto de vista não se alguém te pedir para atacar alguma coisa, você fala com eles para atacar a múmia paralítica. Então, assim, tem que cuidar que o pessoal, a maioria dessa gurizada, eles ainda não desenvolveram muito o senso de moral, ainda tem uma fase lá que não estão todos desenvolvidos e eles acabam sendo massa de manobra mesmo. Né? Eles veem isso como um videogame. O hacker, ele é uma pessoa que tem obsessão por resolver problemas. Ele vai ver isso de uma maneira obsessiva para superar aquela defesa daquele site, daquele sistema de proteção de copyright. Ele vai nesse foco. Ele não está assim, interessado no problema, como, por exemplo, o Wikileaks, que tem uma consciência política, né, mais madura. Os hackers, em geral, esses adolescentes, eles estão muito bitolados com relação ao domínio do elétron ali, do computador. Guilherme. Oi. Aqui na fatologia, primeira página, tem a flexibilidade cognitiva. Não sei se já foi falado. Não. Isso é com relação à criatividade. Dentro desses congressos, eventualmente eles utilizam para fazer pesquisas com relação à forma que esses jovens, né, mas varia muito, né, vai de 12 a 30 anos ou até mais. Só que a maioria dos ataques, das atitudes ilícitas, eles cometem na adolescência. Depois eles começam a trabalhar, vão com uma empresa, e aí já começam a se preocupar mais com a própria imagem do trabalho, etc. Mas desse grupo de estudo, observa-se que tem que ter eles têm uma criatividade um pouco maior que a média, no sentido de achar alternativas para a mesma solução, né?
enquanto muitas pessoas vão tentando tomar o mesmo caminho, eles começam a pensar em coisas que às vezes ninguém pensou antes, né? De contornar caminhos, outras formas, mas tudo no processo de quebrar, de invadir, da informática destrutiva, né? Por exemplo, tem grupos que se reúnem que ficam uma semana trabalhando, 2, quase sem dormir, para mudar 2 bits, como o professor Valdo fala lá, para mudar o do 0 para o 1. Então é um trabalho enorme para mudar uma coisa micro, para quebrar todo o trabalho de que outra pessoa... E às vezes é 6 por meia dúzia. É pior ainda. Aí, então fica tudo no status quo. Não muda nada. Mas essa característica de ver outros caminhos para alcançar aquela obsessão, né? Isso ocorre. E eles acabam sendo um pouco workaholics, assim, né? Por exemplo, nesse próprio, acho que nesse jornal nacional que falou aí do pessoal que estava na Câmara de São Paulo, acho, não lembro onde é que era, e eles praticamente não dormiam, né? Você tem casos assim que às vezes a pessoa passa 3 dias sem dormir, sentado na frente do computador, para quebrar a segurança de um programa que não vai mudar nada, simplesmente vai aumentar a pirataria no universo, vamos dizer assim, no nosso universo aqui. Um pouco mais acima tem lá as invenções criando vida própria. O que seriam essas invenções criando vida própria? Por exemplo, quando você cria um vírus ou um worm, a diferença do vírus para o worm é a seguinte: o vírus ele precisa de um programa para ser hospedeiro. O worm é um programa que tem vida própria, ele faz autorreplicação. Por exemplo, o Stuxnet, que foi um worm, um verme de computador, que foi desenvolvido para atacar o sistema das usinas nucleares do... Eu não lembro onde é que é... Acho que foi do Irã, não me lembro onde é que é agora. Né? Mas então foi desenvolvido um software que era para atacar um tipo de equipamento industrial, para mudar a velocidade, né, do sistema de resfriamento. Isso, quando você lança, você faz para ele se replicar, e sempre que encontrar uma determinada característica, que era, no caso, um equipamento industrial, um equipamento industrial que, no ponto de vista deles, ele controlava esse sistema de resfriamento, ele mudar a velocidade. Agora, eu lancei, eu não tenho mais controle. Ele vai alcançar onde vai alcançar. Se, por exemplo, ele alcançar uma indústria que tem um equipamento igual, mas que em vez de estar controlando a usina nuclear, está controlando um elevador, ele vai acionar e talvez ocorra um acidente. Então, tu já não tem mais controle do que ele vai estar fazendo, entendeu? Você lança e ele vai se disseminando. Um vírus, por exemplo, que você lança, em poucas horas ele já invadiu milhares, centenas de milhares de computadores, às vezes em menos de um dia. Então você perde o controle com relação à criação. Então é de uma ausência assim de responsabilidade completa e restrita. Dizem que a praia é o local mais socializante que tem, onde todo mundo é igual. Agora dizem que a internet é a praia, onde todo mundo morre. Vai morrer na praia. Uma pessoa começou, vai morrer na praia. Noite. Eu ia perguntar ao barbatógrafo que deu o exemplo de se afastar do micro-ondas por causa da possível fuga da radiação eletromagnética. E como é que fica o alimento que está lá dentro? Deixa eu ver se entendi. Eu não sei sobre isso. Não sei sobre isso. Eu sei que, eventualmente, micro-ondas, com o tempo, você pode ter algumas falhas que ele, na geração de micro-ondas interna, pode sair para fora do micro-ondas. Micro-ondas é feito de uma espécie de uma gaiola de Faraday, né? Então, ele evita que entre e saia essas ondas, essas micro-ondas. Então, mas, eventualmente, se tiver alguma falha nisso, pode ter uma espécie de vazamento. Mas, com relação ao alimento, eu nunca li nada sobre isso. O ideal é sempre, que o pessoal diz, é você... que eu me lembre é, depois de esquentar no micro-ondas, deixar um bom tempo, não comer aquela comida no instante seguinte, né? Mas isso aí eu não sei.
Não, vai esfriar de novo, mas não é para comer imediatamente, porque as moléculas estão todas agitando ali dentro. Entendeu? Mas eu nunca li nada sobre isso. Isso é o que as pessoas falam. Guilherme, aqui no ar. Oi. É só fazer um comentário rápido, que passou mais ou menos há uns 2 dias, na TV aberta, no Jornal Hoje, da Globo, uma reportagem que a Câmara, se não me engano, é dos deputados em São Paulo, eles estão promovendo não sei se já acabou, uma espécie de testagem da rede, né, para ver quem consegue invadir a rede cibernética da Câmara do plenário, né? Então eles até comentaram já sobre isso. Sim. Mas a gente comentou que é bastante questionável isso de você colocar pessoas que têm esse perfil, porque não é o perfil as pessoas misturam o hacker com o cara que conhece. Na realidade, o hacker é o cara que conhece e tem uma má intenção, entendeu? Se você considerar que invadir computadores alheios é uma má intenção, então ela tem uma má intenção. Por um aspecto é positivo pela questão de estar ali, ver se a rede realmente é eficaz, é segura, né? Eu acho que eles convocam os melhores hackers, assim, nerds e hackers do Brasil para, né, eles montaram até cabanas, né? Eu vi dentro do plenário, né? Passaram noites lá para. Veja bem, eu sou contra você colocar e estimular. Dizer que os hackers também fazem ações positivas, assim, generalizando, sim, tá, que há exceções, mas de forma geral, vamos fazer uma analogia seguinte, ó. Digamos que tem um ladrão, aí o ladrão invade um condomínio, aí num dos apartamentos do condomínio que ele invadiu, ele acha uma pessoa que estava lá vítima de sequestro, ele vai lá e libera a pessoa, foi uma ação legal, mas eu não posso dizer que existe uma classe de ladrões do bem, entendeu? Aí fica complicado de você... O hacker em si é negativo, né? Mas assim, eu achei meio assim, né? Vamos dizer, uma atitude diferenciada por parte lá dos políticos da Câmara, né? Em trazer essas pessoas para testar a questão da rede de segurança deles lá. O problema é que você colocando dentro da empresa, existe um tipo de hacker que é o tipo de... Está lá, eu acho, na listagem, que é o tipo de hacker interno, tá? Que é o funcionário da empresa, que no caso eles estão agindo ali como se fosse funcionário, que é uma pessoa interna da empresa que tem informações críticas da empresa. Existiu um caso em 96 de um ex-funcionário, o cara foi demitido e deixou o que eles chamam de uma bomba dentro do sistema deles. Resultou numa conta de 12 milhões de dólares. Porque o cara foi demitido e deixou, como ele tinha acesso às entranhas da empresa, ele deixou uma armadilha lá dentro. Quando ele foi demitido, ele acionou. E aí perdeu. Fizeram filme sobre isso, sério. O filme eu não vi. Tem filme sobre isso. Aí quando você coloca adolescentes que têm uma personalidade, né, tem essa ideia de invasão, de querer se mostrar para os outros, porque, por exemplo... No caso da Carolina Dickmann, só pegaram ele porque existe esse padrão desses adolescentes de querer, no anonimato da internet, se tornar famosos. Então, o cara, por exemplo, que vai lá, por exemplo, e faz um tipo de ação como essa lá na Câmara, se, por exemplo, nada impede que ele deixe um software ali dentro, que depois, quando ele sai, vai se demonstrar para os parceiros dele, dizendo que colocou alguma coisa lá dentro e pode ter alguma outra consequência. E é muito difícil, uma vez que você deixou lá o pessoal mexendo nas entranhas do sistema, você identificar o que foi modificado. Então, eu sou... se ocorrer algum problema depois, vai bater na culpa desses hackers aí que eles contrataram. Exato. Aqui para você. O que pode ser dito a respeito da boa ação que o hacker do Wikileaks fez ao divulgar informações que os governos ocultavam? Não, foi positivo. No caso, o Wikileaks inicialmente ele pegava dados assim mais de ações hackers em si, que era nessas redes que em princípio eram anônimas. Mas o grande boom da organização foi quando acho que é o Daniel, não lembro o nome dele, que é o garoto aquele do exército americano, já estava tendo acesso às informações e resolveu divulgar. Isso em si não se caracteriza uma ação hacker em si, né?
A pessoa estava tendo acessos, viu que aqueles documentos eram documentos que teriam impacto político, né, mundial, e resolveu divulgar. E aí viu o Wikileaks como meio de divulgação em que a fonte ficaria anônima. Só que ele comentou para um colega dele, que eu acho que é Alamo o nome, que também é hacker, e esse colega dele acabou denunciando ele para o exército, e aí ele foi preso. Hoje está preso, não se sabe bem o que está acontecendo com ele. Mas a ação dele em si, ela não pode se considerar uma ação tipicamente hacker. Por mais que o cara tenha sido hacker antigamente, ele estava com a informação na mão. O hacker é quando você invade o sistema, ele quebra a parte de segurança, ele altera alguma coisa. O cara já estava com tudo na mão. Ele só resolveu divulgar. Em si, não é uma ação hacker, né? Nos caracterizaria uma ação hacker, mas é uma ação positiva. Alver Betógrafo, já que você explicita que alguns níveis de hackers são estimulados por governos, indústrias e centrais de inteligência, qual seria a sua hipótese sobre as influências extrafísicas nessas consins? É tudo baratrosférico, de belicismo, né? O que envolve, se você olhar o verbete, eu tentei deixar essa característica, envolve muito a questão bélica. Todo momento se fala em ataque, defesa, invasão, vírus, invasão. Eles falam invasão de hacker. É guerra. É guerra. Então, por exemplo, se pegar, tem governos hoje que já desenvolvem vírus. E, no ano passado, por exemplo, o Japão lançou uma lei que poderia prender pessoas que criassem vírus, em 2011. Esse ano, o Japão divulgou que ele está criando um vírus, o governo está criando um vírus para atacar os hackers. Mas então, isso eu vi uma apresentação também de um pessoal lá do militar de Israel. É o parabiótico. É aquilo que você toma, um remédio, que é uma cápsula, com bilhões de germes para atacar os seus germes no intestino. Exato. Os seus são bons, os que estão aí não são bons. Exato. Então a guerra está lá. Você está andando, está uma guerra de milhões ali de bichos dentro de você. É guerra intestina. Né? Tem a Israel, por exemplo, um comentário do governo de Israel, que seria irresponsável da parte deles não utilizar desses artifícios numa ação militar. Se você tem a possibilidade de utilizar esse tipo de técnica, de tirar a cabeça, né? Tem um blitzkrieg, o ataque relâmpago, de você evitar que o comando consiga disseminar as informações, porque você bloqueia o sistema de comunicação deles, numa condição de guerra, por que você não vai usar? Então, ele coloca até como seria responsabilidade da parte dele não estar desenvolvendo softwares bélicos para utilizar em ações militares. Professor Valdo, estou intermissivista e estou prestando vestibular para engenharia. Pretendo estudar como um louco. Isso não é bom, não. Me preparar para me mudar para Foz do Iguaçu. Não, nós estamos aqui para te receber. Para abrir a minha empresa e ajudar a desenvolver a religião. É uma boa. Estou em dúvida entre engenharia química, materiais e mecatrônica. Qual a sua opinião sobre essas áreas e qual a que mais poderia ajudar a região? É a mecatrônica. Professor, existe alguma técnica publicada para se fazer a transfiguração? Ele está falando aqui, deve ser a transfiguração do psicossoma. Né? Em uma das tertúlias, o senhor comentou que não tinha problemas com isso. Como o senhor treinava esse fenômeno? Necessitava da ajuda do amparador? Como os mega-aceleradores conseguem o domínio da transfiguração? Não. Aí é só um problema de você ter labilidade, facilidade, expressão da sua intenção e da sua vontade. A vontade é a maior força que a gente tem. Se você configura na sua cabeça como é que você quer mudar, você acaba mudando. O psicossoma é muito sensível à pessoa. Por isso que a maioria aí sofre com esse negócio de emoção devido a isso. Professor, como avaliar a parasociologia das conexões evolutivas entre grupos e paragrupos de hackers? Estudamos no curso intermissivo técnicas assistenciais de ajuda a esses paragrupos. Olha, o problema todo é ter boa intenção cosmoética. Com isso, a pessoa vai ter muita elaboração de pensamento e neo-verpons, né? Ela caminha para melhorar. O que você acha? Eu concordo. Pois é o caminho.
Guilherme, aqui no ar. Oi. Aqui na frase enfática você fala do anonimato da internet. E a gente vive assistindo na mídia que não existe o anonimato. É possível anonimato na internet? Olha, tem essas tentativas, né, de anonimato, que no caso, tem até um grupo de hackers que trabalha com isso, que chamam-se os cypherpunks, né, que está na listagem. Que é basicamente você criar uma rede criptografada. A criptografia, ela funciona, ela não é impossível de ser quebrada, ela é possível de ser quebrada, mas em geral isso aí demoraria muitos anos para se quebrar um código, por exemplo, bancário, uma quantidade alta de bits aí. Então, não é impossível de quebrar o anonimato desses sistemas, mas é improvável, né? Mas eu não boto a minha mão no fogo por nada. Okay. Na mitologia tem um mito do anonimato na internet, né? As pessoas muitas vezes consideram que a internet ela é terra de ninguém, que você pode fazer o que bem entender, coisas lícitas e ilícitas, mas isso não é verdade, né? É um pouco complicado, mas é possível você rastrear essas informações e acessar a origem dessas ações ilícitas. Se prende bastante gente até com relação a isso, né? O que é pouco divulgado. É criptografia, então? Não, criptografia não. Estou falando assim de você acessar a origem, por exemplo, de um roubo de dados de cartão de crédito, alguma coisa assim. Isso é possível. Só que a pessoa tem a ideia que, inicialmente, tudo que ela fizer na internet é uma ação sem reação, mas não existe ação sem reação, né? Seja multidimensionalmente, ou seja na própria intrafisicalidade da internet. Como eu falei antes, até os países, por exemplo, a Europa, ela tem se organizado entre os países para ter uma legislação comum para poder fazer esse tipo de controle. O que parece é que, por exemplo, a SOPA, a PIPA, essas leis, por exemplo, que o pessoal tem tentado colocar, elas vão engessar um pouco isso e vão dar um poder de controle maior do governo sobre esses meios de comunicação. Mas tem muito protesto contra isso, né? Aqui na legislogia, eu gostaria que você falasse sobre as leis permitindo a censura na internet. No caso são essas, né? A SOPA e PIPA são leis que em princípio, elas seriam para a questão de manter os direitos autorais. PIPA, eu agora não lembro o que significa PIPA, mas dá uma olhada no Google que você vai achar. Mas a PIPA é a SOPA, né? Que eram leis americanas. E ela que querem implantar. Então, elas querem implantar e com isso, se começar muito esse processo do própria força do Wikileaks, que eu acho que é positiva, mas às vezes ocorre esse aumento do processo burocrático, né, aumento das barreiras. Isso é uma coisa que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que superar. Mas faz parte. Essa discussão da censura, eu acho que vai chegar a um ponto que a gente vai chegar nessa fronteira, né? O discurso da liberdade e da cosmoética, né? Tem gente que, por exemplo, diz que tem que ter liberdade até, por exemplo, para pedofilia. Tem gente que é dessa linha. A gente vê agora a gente vê cosréus anticosmoéticas e até belicistas usando o discurso da liberdade. Exato. Mas isso aí é uma coisa que eu acho que o Estado Mundial lá vai resolver, mas eu não sei, eu não tenho visão sobre esse futuro aí. Não sei se o professor Valdo tem uma coisa, mas eu não... Eu só sei que aqui está escrito aqui, na fatologia, a internet como escola do crime. Isso é terrível. Se você procurar na internet, tem a Universidade Hacker, que ensina como você fazer usar as técnicas e as táticas ilícitas para adquirir informação. Tudo isso é aberto, né? Não é fácil. Está acessível. Guilherme, existe algum, em termos de vírus de computador, existe algum marco, algo que demarque o primeiro vírus, a primeira ação é mal intencionada? Eu não sei te dizer isso. Por exemplo, o primeiro vírus, como é que começou isso? Assim, provavelmente iniciou junto com... Né?
Eu não sei, de histórico, assim, eu vi mais o histórico com relação ao hackerismo, né? Do vírus eu não sei. O hackerismo, por exemplo, o termo original, ele não tinha essa conotação nosográfica. Era um grupo de estudantes do MIT que trabalhavam com aqueles modelos de trens, né? E o termo hack começou a ser usado quando você tinha alguma solução, conseguia fazer alguma solução inusitada para resolver problemas relacionados à eletrônica, para fazer o próprio controle dos trens, daquele modelo, né, dos modelos de trens. Com o tempo, esse conceito ele foi se alterando, né? Ele foi se alterando, principalmente por causa dizem, né, por causa de Hollywood, por causa da mídia, começou a usar o termo de hacker para toda a ação ilícita que ocorria na rede. Em 85, tentou-se criar o termo crack, né, uma forma artificial de separar, de usar hacker como seria usado originalmente, lá no MIT, e cracker para toda atitude ilícita. Tá? Mas isso não pegou. Né? Existem algumas tentativas, mas isso acaba não pegando, porque quando você fala hacker, hackearam o computador, você não pensa que foi uma coisa boa, você pensa que é uma coisa negativa. Né? Então, a palavra, com o tempo, ela acabou tendo essa conotação. Por outro lado, se você pegar a palavra hack, que em inglês é fatiar, recortar, ela já não tem uma conotação tão negativa. Né? Quando você faz um hack em alguma coisa, quando você fatia, tritura, degrute, né? Que quer dizer que você desmontou e montou e entendeu tudo como é que funciona. Já não tem uma conotação tão negativa. Mas o termo hacker, né, que é personificar a ação, ele já tem essa característica nosográfica pelo uso comum da palavra. Oi. Por favor, aqui na primeira página, só tira uma dúvida para mim, proverbiologia. Sim. Se quer a paz, se vis passem, eu não sei como é, não vou falar na China, mas basicamente, se quer paz, faça guerra. Né? Então, se você quer ter um sistema que não tenha invasão, que é essa cultura deles, né? Que não tenha invasão, que não tenha atitudes ilícitas, você faz atitudes ilícitas para as pessoas se armarem. Na cabeça do hacker, ele está fazendo bem para a humanidade. Por quê? Porque ele está invadindo o teu computador e aí força que o fabricante do teu computador faça sistemas mais seguros. Ou seja, está militarizando tudo. É que nem você dizer que o ladrão é positivo, o ladrão de carros é positivo, porque hoje eu tenho um sistema de contra-roubo no meu carro mais aperfeiçoado. É essa a ideia. Okay? Totalmente anticosmoética. Agora, os hackers são parentes daqueles camaradas que perseguem as estrelas tirando fotografia quando ela fica pelada. Como é que chama? Paparazzi. Então, primeiro foram os paparazzi, atualmente são hackers. Vamos ver amanhã o que ainda vai surgir. E as consréus vão aparecendo por aí. Paparazzi, você não falou nada de paparazzi, não mas nada eles de paparazzi. São as primeiras manifestações de hacker. Pode ser. É bem o mesmo estilo. A intenção é a mesma. Fazer vazamento. Vazamento. Né? Vazamento são os caras que fazem vazamento, por exemplo, explodindo os oleodutos no Oriente Médio. Aquilo é vazamento também. Então são terroristas. Muito com a espionagem também. Pois é, terroristas. Eles vão lá, explode, começa a vazar tudo, pega fogo, pô, perde muita coisa, muito poço de petróleo, fica tudo anulado durante muito tempo. É vazamento. Outro vazamento negativo é esse aí, no mar, que enche de óleo, fica tudo lá. Tudo é vazamento. Só aí tem 4 tipos de vazamento. Agora, nessa época das consréus, essas coisas todas estão exacerbadas, né? Tem demais, né? E no caso dos adolescentes que trabalham com isso, acaba também gerando muito problema de vício. Agora, uma das coisas mais sérias que tem um outro vazamento aí, que é tipo paparazzi,
que são as mulheres que têm câmara oculta e seduz o homem, leva para lá. E o cara é casado, depois faz chantagem. Isso tem em tudo quanto é país atualmente. É muita gente assim. Agora, às vezes, dá assassinato, né? Porque a pessoa não aguenta e acaba matando o outro. Né? Terrível. Agora, é um problemão. Hoje, a pessoa pular cerca, tem muito espinho quando ela pula, ela cai em cima do espinho. Guilherme, aqui no B, na página 2, paradoxologia, eu queria que você fizesse um contraponto, não sei se você já falou sobre isso, o paradoxo de buscar a fama pelo anonimato na internet com a mitologia, o mito do anonimato na internet. O paradoxo de buscar a fama pelo anonimato na internet é que dentro desses grupos, dessa subcultura, quando você se utiliza do anonimato da internet para fazer uma ação ilícita, mas ao mesmo tempo você se vangloria disso para os seus pares. Então ele está sempre procurando ter fama dentro daquele grupo, né? Ser reconhecido como um hacker, saber mais que os outros. Mas agora veja, isso aí a rigor, isso não existe, né? O quê? Porque existe pessoa que faz tudo para aparecer e não aparece. Ah, sim. Ela é anônima, né? Mas de carteirinha. Mas é o processo que a gente estava conversando de manhã dos pichadores. É a mesma coisa. Quanto mais alto você pichar, mais famoso você fica naquela comunidade de pichadores. Mas que tem gente que faz uma força, não aparece de modo algum. São anônimos. Mas você tinha perguntado com relação a paradoxologia? Não, aí a outra, a mitologia. O mito do anonimato. O mito do anonimato Isso. na internet. Que é o que o professor está falando. Se considera que tem anonimato na internet, mas na prática é pouco, né? Ou é possível você rastrear cada transação de dados na internet. Isso é possível. E isso a gente tem que cuidar. Não é difícil você utilizar ferramentas para fazer isso. Então tem que cuidar muito bem onde é que você acessa, os sites que você compra. Por exemplo, tem empresa aérea no Brasil, conhecida, que o site ele não tem criptografia nenhuma. Então, e não te avisa. Então o padrão do site é você entra lá, coloca seus dados bancários. Uma vez eu até fiz um teste, né? Coloquei todos os dados bancários e vi passar pela rede lá todos os meus dados do meu cartão. Aí liguei para a empresa e a empresa disse, não, nosso site é criptografado. Eu disse, não é criptografado, mas ficou nessa discussão. Inclusive, você tenta usar o sistema criptografado deles e eles me passavam para o sistema sem segurança. Então, não se tem muita segurança. O que se tem é falta de conhecimento. Eu acho que na internet devia de ter assim, aquela fórmula. Sorria, você está sendo filmado. Devia ter alguma coisa na internet sobre isso. Você entrou, sorria, que você está sendo identificado. E aí, eu sou a favor que seja tudo aberto também, né? Existem algumas questões que você tem que ver, por exemplo, com relação à parte de compras, transações financeiras, isso aí é uma outra questão. Mas, em princípio, essa questão que as pessoas ficam muito preocupadas com seus dados pessoais, que vão saber o que site que eu acessei, que vão saber minhas informações, isso aí é bobagem, deveria estar tudo aberto, não vai fazer diferença nenhuma, a não ser que aí que vem aqueles grupos que proclamam assim que deveria ser uma anarquia dentro da internet, onde tudo deveria ser escondido, porque eu penso que deve ter alguma coisa talvez ilícita. Não, eles é porque estão nas vascas da morte. O capitalismo selvagem não funciona na internet. Tudo que eles estão arranjando dinheiro agora, isso é pouco tempo. Vai chegar um ponto que eles vão ter que abrir mão disso. Eu acho muito difícil de manter as coisas do jeito que eles estão querendo. Cobrar qualquer coisa via internet. Com o tempo isso vai estourar tudo. Porque o acesso, gente, não tem jeito. É uma prostituição a internet, não tem saída. Então não adianta. Tem que ser na base do amor, nada de pagamento. Isso é terrível, você pensar por aí. Mas é o jeito. Liberou geral, é aquilo que eu falei, eles vão ter que liberar geral. Não tem saída. Guilherme, aqui no ar,
Dá para você aprofundar na parafatologia, os para-hackers? A gente comentou um pouco antes, mas a ideia era o seguinte, ó, da intencionalidade de um hacker, que é o processo de intrusão, de invasão. Então, essa intencionalidade de você tentar sempre quebrar os bloqueios da pessoa, seja pelo processo usando a engenharia social ou usando técnicas de informática, essa intencionalidade que é dela, não é um conhecimento só de informática. Ela pode, uma pessoa que tem essa obsessão, ela também poderia fazer a mesma coisa do ponto de vista extrafísico, de tentar quebrar os bloqueios de defesa da pessoa, a intrusão mental, né? O processo de imposição energética, de controle, de manipulação, isso tudo extrafisicamente também. Ok. Guilherme, Oi. Na masculinologia, o que seria o cyberczar? Cyberczar é um termo que o Obama criou para aquele chefe de segurança nacional, né, que é o mega hacker, vamos dizer assim, é o cyberczar, é o cara que que é responsável pelo sistema de segurança nacional de uma nação. Vamos dizer. É esse termo. Agora, aqui é feminina, não seria a cyberczarina? Eu não sei. Porque czar é czarina. Czarina? É. Eu não sei como é que é isso. Então tem que alterar. Eu não sei a expressão. Eu acho que é melhor pôr czarina. Você já viu isso escrito em algum lugar? Eu não vi. Na verdade, eu não conheço nenhuma cyber czarina. Eu não vi nenhuma mulher nessa posição. Pois é. Mas é possível. Mas aí seria czarina. Czarina. Czar, a mulher do czar é czarina. É czarina. Eu vou pôr aqui para você. Ô, Guilherme, eu estou pensando aqui agora, uma boa forma de evitar essa exposição e até fazer a melhor proteção do seu sistema é a qualificação dos interesses, né? Conforme os sites, as informações que eu vou buscar, os interesses que eu tenho, eu posso estar mais ou menos exposto a essas informações. Porque a gente está falando da tecnologia para proteção cibernética, mas do nosso comportamento. Esse voyeurismo que existe. A pessoa quer ver foto da atriz não sei o que lá, porque vazou. Aí entra num site e sai com o computador todo bichado. Sim. Não, exatamente. A maioria dos vírus eles estão em sites pornográficos. A maioria. Então... ou essas notícias curiosas que vêm, então o cara é meio voyeurista, vai ali para ver a notícia curiosa, um acidente que não sei o que, horrível e... Mas esses sites, essas informações, elas são criadas exatamente para chamar a atenção das pessoas. Porque de maneira geral, a população tem interesse em saber o que aconteceu com o famoso, né? Tem interesse de ver as fotos de não sei quem. Então, isso é chamativo e chama a pessoa para esses sites que aí tem lá uma espécie de armadilha. Quem não tem atração para esse tipo de informação, dificilmente vai pegar algum software mal intencionado. Teoricamente, você nem precisaria de antivírus se você evitasse acessar informações que não foi você que buscou em sites conhecidos. Se a pessoa tem essa segurança ao navegar pela internet, um antivírus tipo o AVG, que a gente baixa gratuitamente, dá conta da demanda? Eu não sei. Eu não sei. Qualquer antivírus que baixa? Pode até ter antivírus, mas com relação a qual eu não sei te informar. Mas tem esses sites que a gente chama de phishing, que é uma técnica de pescaria. Você coloca informações que atraem a maioria da população para a pessoa ir lá e acessar aquela informação. Quando ela acessa aquela informação, tem uma má intenção por trás, né, que chama-se de pescaria. Isso é uma técnica que chama-se de phishing, né? E tem, por exemplo, sites de cartões de crédito que são criados, é comum assim você encontrar, digite aqui o número do seu cartão e ganhe prêmios da empresa tal, né? São coisas que as pessoas têm, a maioria da população tem interesse. Por exemplo, você nunca vai ver um phishing lá veja o último verbete da enciclopédia, porque o nosso grupo é muito restrito, não tem tanta gente assim. Eles tentam pegar aquelas informações da população,
do povão, entendeu? Pessoas que vêm lá, que estão interessadas no caminhão do Faustão, no baú da felicidade. Mais ou menos são esses as chamativas principais. O Guilherme, os políticos já estão meio assim fazendo ações para poder punir a injúria, várias iniciativas que estão surgindo para tentar penalizar ou incriminar isso aí. Mas há também ações de propaganda enganosa, como essa, ou outras de phishing, de pescar, de você prometer uma coisa e não cumprir. Como é que você vê isso? Você acha que não seria o caso de a gente investir mais em redes de ética ou fortalecer mais essa segurança na internet? Eu não sei se entendi bem, mas do ponto de vista político, só para são que eu duas lembrei coisas aqui diferentes. agora, no Brasil tem uma lei de 99, que é o projeto de lei 84, que está circulando desde aquela época, já fazem aí 13 anos, e ainda não foi votada, que ele cria essa categoria de crimes na internet, onde, por exemplo, invadir um computador alheio, ele é considerado um crime. Tu não precisa roubar, nem danificar, nem ter ocasionar um dano financeiro ou material. O simples fato de você invadir o computador de outra pessoa seria considerado um crime. Mas isso está em tramitação há 13 anos e não foi votado ainda, né? Não sei nem se é visto como censura, não. Dizem, né, do que eu vi, a maioria das pessoas concorda que é mais falta de informação das pessoas. Mas, Guilherme, foi muito bom aí o seu verbete. Eu espero agora mais 200 aí nessa área, aí, ou noutra qualquer que você queira, que você, a sua competência aí. E qualquer coisa a gente apela para você, para nos defender aí nessa história. Né, Pilar, você não acha que é o caso? Ele está sabendo tudo, não é isso? Os nossos comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje foram 65 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Bárbara, curso Energometria; Rosa, programa Verbetografia; Alcira, primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia; e Mercedes, Conselho dos 500. Boa tarde. A CIP gostaria de convidar vocês para o curso Energometria. O curso ocorrerá nos dias 26 e 27 de maio, sábado e domingo, com o professor Mário Oliveira. O curso tem por objetivo identificar o perfil parapsíquico de cada um. Os interessados podem procurar o CAEC pelo telefone 3525-2652 ou no e-mail caec@caec.org. O curso é sem pré-requisitos. Obrigada. Oi, boa tarde a todos. Amanhã, à noite, 7h30 da noite, a gente vai dar início ao programa Verbetografia Foz do Iguaçu. Ele é um programa cujas aulas vão ser disponibilizadas pela internet, no ambiente Moodle. Então, ele é à distância, né? É o EAD, com uma variação para o comum aí nosso do EAD, que aquela aula semanal que normalmente a gente faz online, a gente vai fazer presencial. Então, toda quarta-feira, a partir de amanhã, a gente vai se reunir lá na OIC, no salão da OIC, de 7h30 até as 9h30, para discutir as dúvidas e as produções pessoais dos verbetes da semana, correspondentes às aulas que foram estudadas durante a semana. Então, só para ficar mais claro ainda, as aulas são virtuais. Elas são no modelo de curso à distância, em EAD. Então, você assiste na sua casa a aula pela internet, no horário que você tem de disponibilidade. Sendo que, toda quarta-feira à noite, por 3 meses, a gente vai se reunir lá na OIC para tirar as dúvidas. Tudo bem? Então, a gente espera você. A inscrição é ali no CAEC. E o curso começa amanhã, então a gente pede que aqueles interessados façam inscrições no mais tardar hoje à noite, que é para dar tempo da gente inscrever, habilitar vocês a entrar na sala virtual. Tá bom? Obrigada.
Olá, pessoal. Gostaria de convidá-los a participar da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de julho, aqui em Foz do Iguaçu. Nesta jornada teremos 3 conferências, 2 mesas de debates, e 2 campos autoconscienciométricos com a professora Epicom Marina Tomás. Dentre as conferências, o professor Epicom João Bonazes estará apresentando autocriticidade cosmoética, autocrítica cosmoética, testes conscienciométricos e posturas e técnicas autocríticas. E o professor Roberto Almeida estará apresentando intermissividade, autocoerência prioritária. Os temas intermissiometria, responsabilidade intermissiva e sinergismo maxproexológicos. Aguardamos você. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 convida os cosmopolitas de Foz do Iguaçu, Paraná, e os conselheiros residentes em outras cidades a enviarem assuntos de interesse da comunidade para compor a pauta da próxima Assembleia do Conselho dos 500, a realizar-se em 24 de junho de 2012, domingo. Queremos chamar sua atenção sobre quaisquer assuntos ou temas relacionados com a Cosmópolis Foz e que possam repercutir na comunidade cosmopolitana. São passíveis de serem enviados. Após a avaliação e compilação dos mesmos, comporão a agenda a ser debatida e deliberada no Conselho dos 500. Envie os assuntos para o e-mail contato@c500.org.br até o dia 31 de maio de 2012. Ou deixe na caixa de sugestão seus assuntos também. Reserve a data em sua agenda. Exerça a sua cidadania evolutiva. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é palimpsesto consciencial, especialidade para geneticologia. Autor, professor Pedro Fernandes. Obrigada e boa tarde a todos.